Pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast, nessa sequência de entrevistas aos candidatos à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. Hoje, nós estamos com a presença do nosso ilustre Renato Catunda, candidato, já advogado há mais de 10 anos de carreira, tal como previsto na lei para concorrer às vagas, e também a nossa convidada também, entrevistadora, doutora Francilene Santos, que vai nos acompanhar aqui hoje nesse bate-papo para conhecer melhor um pouco do nosso candidato. Nós queremos saber da sua trajetória, das suas pautas, daquilo que o senhor pretende levar caso seja eleito, caso ocupe a vaga de desembargador. Tudo isso para aproximar também o tema da jovem advocacia. Nós vemos que a jovem advocacia se mantém um pouco afastada das eleições do 5º, talvez por não compreender, por não ter essa proximidade com os candidatos. E é justamente em vista disso que nós desenvolvemos esse podcast para também conhecermos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. O senhor pode dar suas considerações iniciais do tema. Inclusive, eu gostaria de perguntar, doutor, como foi o seu início de carreira? Como foi o jovem advogado? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, né? Isso é muito importante. E falar aqui, de fato, já temos uma boa bagagem na advocacia, mas, como você adiantou, já fui um jovem advogado e ainda me considero um, por conta do tempo que a gente ainda tem pela frente de experiências, de aprendizados. Só mudamos o formato que nós pretendemos contribuir para a advocacia, que agora, o meu objetivo é, na segunda instância, como desembargador. O que eu tenho a dizer para os jovens advogados é que o começo realmente não é fácil. Esse desconhecimento em relação à eleição do 5º, isso é natural. Porque o jovem advogado, via de regra, ele ainda está focado no seu trabalho, né, no dia a dia da advocacia, tentando conquistar um espaço. Isso é normal, esse distanciamento, e muitas das vezes até um pouco do desconhecimento em relação ao 5º. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos, inclusive esse podcast é um exemplo muito bom que nós podemos utilizar, que hoje a tecnologia aproxima o advogado, o jovem advogado, de todos os acontecimentos que tem em relação à OAB e em relação ao tribunal. Então hoje o jovem advogado ele tem muito mais conhecimento do que há um certo tempo atrás do que acontece, tanto em relação ao OAB como em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E o jovem advogado ele é uma peça fundamental nessa escolha, porque ninguém mais vai se utilizar ou precisar de um bom magistrado na segunda instância como o jovem advogado. Por quê? Pelo tempo em que o magistrado, em que o desembargador que foi escolhido neste 5º irá ficar no tribunal. Então o jovem advogado ele vai necessitar de despachar, ele vai necessitar das decisões do advogado que vai ser escolhido agora no 5º. Então o jovem advogado hoje, ele vai despachar, ele vai protocolar suas petições, e essas petições vão ser analisadas pelo advogado que vai ser escolhido agora, como magistrado, como desembargador. Daí a importância do jovem advogado em participar dessa eleição, entender, escutar os candidatos e escolher aquele que tem a melhor proposta para a jovem advocacia. Vou me dar como exemplo, né? Pela minha idade, que eu tenho 38 anos, me considero apto, preparado, e pelo tempo que eu vou ficar no tribunal, se eleito for, eu vou despachar com vocês, jovens advogados. Então o jovem advogado tem que olhar para as propostas, para os candidatos e entender que o advogado que entende a jovem advocacia hoje é quem vai atendê-los daqui a um tempo. Daqui a alguns meses, inclusive. Daqui a alguns anos. Daí a importância da jovem advocacia na eleição deste 5º, na eleição dessa vaga. E o começo é difícil para todo mundo. Na realidade, nunca melhora. Nunca fica 100%. Eu comecei como estagiário. Vou contar aqui um pouco da minha trajetória. Eu passei no vestibular para o CEUT, de Direito para o CEUT. Comecei, então, o meu curso. No meio do curso, eu resolvi estagiar. Sempre admirei a advocacia, então a minha decisão pela advocacia sempre foi pela advocacia.
E no meio do curso resolvi estagiar. Na época, nós tínhamos poucos escritórios que eram considerados grandes e que absorviam e que contratavam os estagiários. E que também remuneravam. Na época, eu precisava do dinheiro, então eu procurava um estágio remunerado. Meus pais são funcionários públicos, então eles nunca tiveram uma condição para que eles sempre, logicamente, nós sempre tivemos tudo que necessitávamos, mas eles nunca tiveram a condição de nos manter ao ponto da gente não precisar trabalhar. Então eu comecei dando aula particular no ensino médio para pagar um pouco minhas contas e quando dentro do curso resolvi estagiar e procurei o estágio remunerado. Então poucos escritórios à época eles possuíam estágio remunerado. E na época nós tínhamos um grande escritório aqui em Teresina e eu resolvi fazer o teste seletivo para o estágio desse escritório. Para vocês terem uma ideia, o teste era formado de 2 etapas. Uma era uma prova escrita. Quem passasse por esta prova ia para uma entrevista com os donos do escritório, com os sócios. E, enfim, passei na primeira fase e passei na segunda, então comecei a estagiar. Ali no estágio, eu ratifiquei aquilo que eu já imaginava, eu queria ser um advogado. Pelos advogados que lá estavam, pela experiência deles, pelos que eles faziam, aquilo tudo ratificou o meu pensamento e o meu desejo de ser advogado. E o estágio meu era 24 horas. Então daí a importância de você se dedicar o máximo de tempo possível para aprender. Eu costumo dizer que o meu primeiro contato com a advocacia já foi no estágio, porque eu fazia tudo acompanhado de um advogado. Tudo que era permitido, eu fazia. No final do curso, eu já me senti um advogado, só faltava a carteirinha. E assim foi. Quando eu consegui a minha carteira, conquistei a minha carteirinha, que a gente conquista, né? É uma conquista. Na época, o sócio proprietário do escritório me chamou e disse: Renato, quer continuar como advogado? Eu disse: claro, era o meu sonho. E assim foi. E o começo da carreira não é fácil para ninguém. Nem quem está em um escritório grande, nem quem está só. E aí, depois de pouco tempo, eu resolvi montar meu escritório. E esse começo da carreira como advogado, ela é difícil para todo mundo. Faltam clientes. Você fica preocupado em não ter cliente. Isso é muito normal. Isso é natural. Isso acontece com todo mundo. Mas as coisas acontecem. Inexplicavelmente, quem trabalha direito e quem se dedica, as coisas acontecem. Umas pessoas perguntaram: doutor, como é que faz para conquistar cliente? Eu digo: não sei dizer. Mas eles aparecem. Eu tive a oportunidade de dar um curso de iniciação à advocacia na UAB, lá na ESA. E uma vez uma pessoa perguntou: professor, como eu faço para ligar para cliente? Eu digo: nunca ligue para um cliente. Não vá atrás, eles aparecem. Então, naturalmente, isso eu montei meu escritório sozinho, saí do escritório que eu trabalhava e fui montar meu escritório. E passei por essa dificuldade que todo mundo passa, falta de clientes. Mas, naturalmente, aos poucos, eles vão aparecendo. Eu trabalhava nesse escritório, resolvi montar o meu, saí do escritório que eu trabalhava e resolvi montar meu escritório. E na época eu não tinha dinheiro para montar um escritório. E casa do meu pai tem um jardim e eu pedi para meu pai o jardim da casa dele para construir o meu escritório. Cadê o dinheiro? Pai é pai, mãe é mãe, né? Pegaram um empréstimo na Caixa Econômica, me lembro demais o valor, R$30 mil, pago em 5 anos, e construímos uma sala e uma recepção ao lado da casa, no jardim da casa dos meus pais. Até hoje está lá o ponto. E na época, eu me lembro que eu tenho até essa foto, eu desenhei num papel o tamanho, eu de final de semana fui lá com a trena, medi o jardim, aí desenhei a sala, a antessala, a recepção, um banheiro pequeno e minha sala. Era só isso. Só tinha minha sala. Aí construímos esse escritório. Começamos em janeiro, quando mais ou menos em março nós terminamos. E pronto, eu disse, ali era meu escritório, ali era tudo para mim. Foi o melhor acontecimento da minha vida. Eu só não previ uma coisa, que com 1 ano ficou pequeno. Com um crescimento bem... Com 1 ano, para vocês terem. Eu tenho orgulho de dizer, saí do escritório sem nenhum cliente. Comecei zerado, sozinho. E por coincidência eu estava noivo. Eu até fiz um vídeo e contei para a história. A preocupação de você estar começando um escritório, sozinho, sem cliente e noivo. Mas, como eu disse para vocês, no final dá tudo certo. Aos poucos clientes foram aparecendo. Com 1 ano, eu já tinha um estagiário e o escritório ficou pequeno. Eu jamais imaginei que aquilo que eu desenhei
fosse tão rápido ficar pequeno. E daí fui para um outro escritório, aluguei uma casa um pouco maior, já pude acomodar os estagiários e a coisa foi acontecendo. Acontecendo, como eu disse para vocês, naturalmente, gente, tudo acontece. Agora, tem que ter calma e você tem que acreditar que você nasceu para advogar, que você nasceu para advocacia, que as coisas acontecem com muita responsabilidade, sem passar por cima de ninguém. Gente, tem espaço, eu costumo dizer para os jovens advogados, tem espaço para todo mundo no Piauí. Pega a quantidade de habitantes do Piauí e divida pela quantidade de advogados. Você vai ter uma noção de que ainda tem muito espaço para todo mundo. Então nunca ocupe o espaço do seu colega, nunca tome o cliente que a gente chama, nunca atravesse uma procuração sem a permissão do colega. Essas atitudes que lhe fazem ser um grande advogado. E isso é que faz com que os clientes naturalmente apareçam. Doutor, eu achei interessante a sua fala, que está também trazendo um diferencial, né, em relação a alguns dos seus concorrentes, que é justamente trazer a sua experiência como jovem advogado que passou por esse percalço do primeiro ano sozinho. Eu lhe disse agora há pouco que advogo há 3 anos, mas sozinho estou nesse ano. E eu me vi agora representado Exatamente. pelo senhor. E acredito que é justamente isso que a jovem advocacia procura entender de um candidato. É saber que ele também começou de baixo. Exatamente. E às vezes a gente, por medo, né? A gente quer advogar, mas tem o medo, né? De não tenho medo. A vergonha de como lidar, de como ir atrás do cliente, como abordá-los. O jovem advogado tem esse receio. Isso. No momento em que eu coloquei meu nome à disposição da advocacia para a vaga de desembargador, o que eu imaginei? O medo que um jovem advogado, porque eu já tive isso, de despachar com o desembargador. Nossa. Não foi fácil. Eu tremia, eu suava minhas mãos. Porque aquele desembargador, ele não entendia o que eu estava passando. A impressão que eu tinha, é que ele nunca foi um jovem advogado. E eu pensei, se ele tivesse passado pelo que eu passei, ele jamais me trataria dessa forma. Por isso que quando eu decidi botar meu nome para esse pleito, eu pensei, eu vou fazer o diferencial, porque eu sei o que é ser um jovem advogado. E se Deus quiser, e os advogados quiserem, eu chegar a ser desembargador, no meu gabinete, eu vou saber entender o que um jovem advogado passa. E aí onde entra o diferencial da vaga do quinto ser ocupada por quem passou por isso. Porque é um processo de crescimento profissional e de conquistas que a gente não se envaidece, mas a gente compreende e tem compaixão. Então eu costumo dizer, as minhas conquistas profissionais, elas não me fizeram um homem envaidecido. Elas me fizeram um homem maior e capaz de compreender qualquer outro advogado. Tanto quem está profissionalmente muito mais bem sucedido do que eu hoje, como quem ainda está lutando para se tornar um grande profissional. Então, essa concepção, essa visão de mundo de quem está começando, de quem já está num ponto que se considera estável, aqueles que estão no meio, essa visão da advocacia é que eu tenho, é que eu posso dizer que uma vez sendo desembargador, a atenção será diferenciada por conta dessa minha história. E até hoje, eu passo por situações que me fazem compreender tudo isso. Hoje mesmo eu estava de manhã fazendo um prazo. No meio da campanha, enquanto colegas podem se dar o luxo de não fazer nada, digo em relação a prazos processuais, a petições, mas a gente tem que saber misturar o ofício, a advocacia com esta campanha. Então, assim, essa questão de você ser um jovem advogado, a impressão que eu tenho é que ela nunca passa. Então, todo dia eu me considero um jovem advogado, por quê? Porque esses afazeres, eles não acabam nunca. Tá? Então, assim, o que eu tenho a dizer para a jovem advocacia? Vocês todos precisam olhar para o candidato e dizer assim, qual candidato me representa? Qual candidato eu teria a liberdade de chegar num gabinete e dizer assim, não, com esse advogado eu sei que ele vai me receber, eu sei que ele vai me tratar bem, mesmo que eu esteja me tremendo e suando. Então, assim, essa vaga é mais para quem merece do que para quem quer conquistá-la. Sim. Perfeito? Então, o recado que eu tenho para a jovem advocacia, nunca desista da advocacia.
Porque o errado é quem lhe atende mal, não é você que não tem experiência. Porque a falta de experiência ela é atinente a todos os seres humanos. Então, quando você é destratado, quando você não se sente da liberdade ou não tem a coragem de despachar com o desembargador, o errado está o desembargador. O erro está lá no tribunal, o erro não está em você. Porque ninguém nasce sabendo de tudo. Exatamente. Então, se nós temos embargadores que se equivocam nas decisões que são reformadas pelos tribunais superiores, então é sinal de que ninguém sabe de tudo. Então, essa vaga ela é muito para a jovem advocacia, ela tem que olhar e dizer assim, bem, quem eu colocaria ali que eu tenho certeza como ele me trataria bem? E só quem passou por este processo é quem entende. Porque ninguém, se eu chegar lá, ninguém me colocou lá. Como tudo na vida é uma conquista. Na minha vida foi uma conquista e com certeza será. Perfeito, doutor. Você tem uma extensa trajetória. Isso a gente já sabe, né? Durante essa trajetória sua, qual foi seu maior desafio e o seu maior aprendizado? Bem, boa pergunta. O meu maior desafio foi me sustentar. Uau. Olha, não é fácil você sustentar. Não é fácil. Você começar uma carreira sozinho e dizer assim, como eu vou me sustentar? Você todo dia olhar para um filho seu e dizer assim, será que isso vai dar certo? Então, assim, eu costumo dizer, o advogado, ele tem uma cabeça diferente, ele pensa diferente de todo mundo. Por quê? Porque ele não pode ser comparado, por exemplo, com um funcionário público. É um mundo completamente diferente. Ele não pode ser comparado com um juiz, ele não pode ser comparado com um promotor. Advogado é advogado e ponto. Então, qual é o desafio do advogado hoje? De todos nós, advogados, que nós não temos pessoas que podem nos bancar ou nos ajudar, é se sustentar. Então, o desembargador que ocupa essa vaga, ele tem que pensar o seguinte, aqui é o ganha-pão do advogado. Se eu não despacho, se eu não despacho, se eu não o atendo, se eu não analiso a liminar, ele não ganha não ganha o dinheiro dele. Então, a ausência do atendimento, do despacho, a morosidade do gabinete, no meu ponto de vista, ele leva a uma consequência que é o quê? A ausência da prestação jurisdicional para o cliente e a ausência dos honorários para o advogado. Ponto. É isso. Então, assim, nós não podemos romantizar toda essa história. Essa história, ela toda deságua num ponto só. No sustento da família, do advogado e de sua família. Ponto. Então, o meu maior desafio foi o quê? Sempre me sustentar. Principalmente quando você começa a conquistar uma família, então você sempre está se desafiando a sustentar essa família. E não é fácil. Não é fácil e nunca vai ser. Perfeito? E seu maior aprendizado? O meu maior aprendizado é sempre ter tolerância. Toda essa trajetória da advocacia, a gente tem que tolerar tanto os advogados, colegas, como ter tolerância com os clientes, como ter tolerância com os magistrados. Se você não tiver tolerância, você não suporta o sistema. Então, a tolerância é que vai te fazer um grande advogado. Vai te fazer ser diferente e também entender as coisas da vida e fazer com que você supere todos os obstáculos. É a tolerância. E essa questão de tolerância, de você saber entender as pessoas, eu costumo dizer que tanto eu consegui com a advocacia, mas também consegui com a sala de aula. Eu fui professor durante 11 anos e eu comecei muito rigoroso. Era mais jovem, inexperiente, então comecei a sala de aula e era muito rigoroso com os alunos, isso eu confesso. E aos poucos eu fui entendendo a dificuldade e a vida de cada aluno. E eu vi que a gente não pode tratar todo mundo de forma igualitária. A gente não pode passar uma régua como se todo mundo pudesse fazer o esforço para se adequar ao seu jeito. Isso eu percebi em sala de aula também de forma gritante. Por quê? Porque ali eu tinha uma aluna que era mãe jovem, que tinha vários problemas dentro de casa. Eu tinha uma mãe, aluna jovem, que tinha que levar o filho para a sala de aula. Eu tinha um aluno que ele passava o dia trabalhando, então ele ia cansado para a sala de aula à noite. Eu tinha um aluno que tinha um problema dentro de casa com a família, com os pais. Eu tinha um aluno que o pai era alcoólatra. Então, tudo isso me fez olhar para cada pessoa de forma diferenciada. E nisso eu disse, bem, a gente tem que tolerar
e aceitar a história de cada pessoa. E fazer com que a gente possa contribuir para melhorar a vida de cada um. Então, eu encarei tanto a minha missão na advocacia como a minha missão na sala de aula de que eu poderia contribuir para cada um melhorar de vida. Como? Do lado pessoal, do lado profissional, do lado de conhecimento. Eu conversava com os meus alunos, converso com meus clientes. A gente também tem um pouco de lado psicólogo, isso é normal. De psiquiatra, de psicólogo, de amigo, de pai, de mãe, enfim. Então, essa individualização de conduta para cada pessoa eu aprendi muito, tanto na advocacia como com a sala de aula. A sala de aula, eu costumo dizer, é a minha segunda paixão, porque eu cresci profissionalmente, também cresci financeiramente, que me sustentou durante muito tempo a sala de aula. Então, eu costumo dizer que a sala de aula, para mim, foi também um grande aprendizado. Perfeito, doutor Renato. O senhor tocou em 2 pontos que eu gostaria de destacar agora. O primeiro foi sobre o próprio sustento do advogado, que Perfeito. A maior dificuldade é garantir o seu próprio sustento. Inclusive, quando recebi a minha OAB, quando conquistei a minha OAB, um dos comentários que eu ouvi logo no início de carreira, que inclusive é desmotivador pra caramba, é ouvir que advogado, para se sustentar, precisa ter outro emprego. Eu via isso a torto e a direito de advogados que depreciavam a própria advocacia, informar que a advocacia não dava dinheiro suficiente para se manter. E aí o outro ponto que o senhor tocou dentro disso de sobrevivência vem da celeridade do judiciário. O judiciário hoje, nós não temos um judiciário célere da forma como é para ser, ainda com a implantação de tecnologias, ainda com a inteligência artificial do nosso lado, a advocacia ainda sofre com a morosidade do judiciário. E não somente a advocacia, mas também os jurisdicionados. Se trouxermos, por exemplo, a perspectiva de um advogado previdenciarista, que lida ali com a justiça social o tempo todo, aquela causa não vai fazer talvez diferença direto para ele, mas sim para o seu jurisdicionado. Perfeito. E aí o segundo ponto foi sobre a humanização, sobre a humanidade. O senhor fala que que já foi professor, que tem essa experiência, essa bagagem de conhecer os seus alunos, de conhecer as dores e os anseios de quem está entrando no mundo do direito. Perfeito. Então, ao seu modo de ver, como seria a gestão dentro de um gabinete para trazer essa humanização aos profissionais que lá atuam, aos servidores, seja com atendimento com advogados, seja com atendimento com civis, como que o senhor gerenciaria esse gabinete? Eu gosto sempre de contar uma história. Recentemente nós tivemos um caso em que um magistrado que ingressou na magistratura recente, ele pegou ele ocupando uma vara, ele deu baixa a 40 mil processos. E ele reduziu esse acervo a 0. Então ele realmente zerou o gabinete dele. E por que pareça com uma planilha de Excel. Não tinha nem o uso de inteligência artificial, ele não fez. Mas tudo isso ele fez como? Com gerenciamento, com organização, com disciplina. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é muito simples, assim também como a desse magistrado. Primeiramente é trabalhar, realmente sentar na cadeira e atender aos advogados. E você utilizar da sua equipe da melhor forma possível. Como? Por afinidade, por meta. Você tem uma organização do trabalho. Então a equipe ela é o braço direito do magistrado. Não tem como você ter uma equipe que não tenha essa organização o suficiente para que você possa dar celeridade aos processos. Paralelo a isso, você tem que ter o magistrado atendendo aos advogados. A gente tem o costume de achar que o magistrado e o advogado ele vai, vamos dizer assim, tomar o tempo dele. Não é, pelo contrário. O magistrado atendendo ao advogado, ele dá celeridade aos seus processos. Porque o advogado vai ali mostrar para ele quais são os processos que precisam ser despachados, principalmente aqueles que têm mais urgência. E em relação ao atendimento, com agendamento. Nós precisamos ter uma ferramenta, um modo de atender aos advogados de forma agendada. E também nós temos a utilização dos meios que são digitais. Então, um atendimento por videoconferência ganha tempo o magistrado e ganha tempo o advogado. Hoje nós temos advogados que nós estamos a 800 km de distância, que se nós pararmos para pensar, não tem como ele despachar com o desembargador que não seja vindo aqui para Teresina.
Então, uma das minhas propostas de campanha é exatamente isso, você ter o atendimento por videoconferência. Cidades como Sebastião Barros, Corrente, Juboés, Monte Alegre, Santa Filomena, cidades como Parnaíba, que nós estamos a 350 km de distância. Então, assim, muitas das vezes esses advogados que estão nessas comarcas, eles não têm não têm clientes que têm a condição financeira de custear uma viagem para cá para despachar um processo. Você já parado para pensar como um advogado que está em corrente hoje, em que o seu cliente é um cliente, por exemplo, um cliente de um previdenciário, como é que um cliente desse vai custear uma vinda do advogado para cá? Não custeia. Não tem como. Então, como é que o advogado vem? O advogado não vai tirar do bolso para vir. Então, imagina quanto é que ele vai gastar de gasolina para vir para cá, ou de passagem e a hospedagem. Então, o cliente dele não tem condição de pagar. Então, como é que ele despacha? Renato, como é que despacha? Ele não despacha. Eu fiz agora, a gente tem experiência no interior, da advocacia no interior, simplesmente tem advogados que ignoram a segunda instância. Advogados que viraram para mim e disseram, doutor, eu não vou para a segunda instância, porque eu não tenho como ir. Então, a gente só considera a primeira instância, ora loucura. Para eles desistem. Quando, por exemplo, se tiver um insucesso na causa na primeira instância, eles desistem da segunda instância. Porque não tem como ele vir para cá. Um advogado que, como eu disse, que ganha no êxito, ele não tem a condição de viajar para a capital para despachar com o desembargador. Então, ele esquece a segunda instância. Então, uma das minhas provas de campanha é isso, você utilizar a videoconferência para despachar seus processos. E isso acontece em quase todos os lugares do Brasil, mas nós não temos aqui ainda. Então é isso, o atendimento com um gabinete organizado, um magistrado atendendo aos advogados e você utilizando da tecnologia para aproximar os advogados, principalmente os do interior, com o Tribunal de Justiça. Eu acho que essa aproximação hoje ela é necessária. Você dá meios para um advogado despachar com o magistrado, principalmente liminares. Ou então processos que realmente, consequentemente, via de recurso, vieram para a segunda instância. Perfeito. Qual contribuição prática o senhor acredita que pode levar ao tribunal? Melhor dizendo, o que o senhor acredita que dentro da sua jornada da advocacia é aquilo que vai ser o ponto-chave do senhor como desembargador? Bem, acredito eu que seja a minha compaixão. A minha história. A história como advogado, a história de viagens, de experiência, a história que criei desde o dia que comecei a estagiar até o dia de hoje, com a advocacia no interior, a advocacia na capital, com a advocacia que eu preciso para me sustentar, tudo isso me faz ter experiência, bagagem e me faz preparado para assumir a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, dos candidatos que lá estão, nós temos que ver quem tem história. O presidente da Ordem dos Advogados daqui do Piauí, ele tem um lema de campanha que ele é ralabucho. Esse foi o lema de campanha dele. E esse lema de campanha é interessante porque, de fato, você tem, para essa vaga, você tem que escolher um advogado que, de fato, seja advogado. Que conheça a realidade do interior, do jovem advogado, dos advogados que já estão com a carreira à sua frente. Então, quando você tem essa visão do todo, você se sente preparado para assumir uma vaga de desembargador. Vamos falar de alguns temas, né? Um tema muito comum é a questão da aproximação. Como o senhor vai aproximar o cidadão comum à justiça, o judiciário? A aproximação do cidadão com o judiciário só ocorre com o advogado. Então, se você se aproxima do advogado, você, consequentemente, se aproxima do cidadão, do jurisdicionado. Então, observe que você não tem um cidadão que frequenta o Tribunal de Justiça. Você quase não tem um cidadão que frequenta o Tribunal de Justiça. Os clientes praticamente não levam os clientes para o tribunal, porque eles não vão. Então, se você aproxima o advogado do tribunal, você, consequentemente, aproxima o cidadão do tribunal. Compreendo. E a questão de celeridade, conflitos... O que é que você fala sobre isso no tribunal? Porque agora a celeridade não é célere, né? A justiça não é célere, ela é lenta, as pessoas chegam a querer desistir de processos por conta de achar que não tem condição de
percorreu grande tempo, né, ali. E o que é que você fala sobre essa celeridade como desembargador? O que é que você faria para melhorar? Essa questão de celeridade ela já melhorou muito, mas ainda precisa melhorar. Não há nada perfeito que não possa, não há nada tão bom que não possa melhorar. Então, o que eu tenho a lhe dizer? Você aproximando o advogado do Tribunal de Justiça, você dando celeridade aos processos, você respeitando o advogado, você criando essa cultura de valorização da advocacia, que é o que nós estamos precisando, é criar uma cultura de valorização da advocacia. Eu vou lhe dar um exemplo. Não há curso do tribunal sobre como atender um advogado, sobre as prerrogativas, sobre o que é, como um jovem advogado se comporta. Então, imagine hoje a EJUD fazendo um curso, realizando um curso, para os magistrados, para os assessores, para todos os servidores do judiciário, uma palestra, um curso mesmo dado por um advogado. Você me imagina dando um curso desse? Muito difícil. Então, assim, mas isso é necessário. Sim. Porque ele abriria a cabeça de muitas pessoas para algo que eles desconhecem. É uma realidade que não é o mundo deles. Então, eles geralmente desconhecem. Então, você tem que ter essa cultura de valorização da advocacia no tribunal de várias formas. Uma delas, a minha proposta é fazer cursos da ESA com a EJUD, de advogados dando cursos de valorização da advocacia dentro do tribunal. Isso tudo muda a cultura. E em relação à questão desses conflitos, acredito eu que você deve estar falando da mediação no tribunal, é isso? Sim, isso mesmo. É um instrumento que é pouco utilizado, ou poucas pessoas conhecem, é a mediação no Tribunal de Justiça. Então o tribunal ele deve valorizar a mediação, deve valorizar o acordo, porque isso também leva a celeridade aos processos, a resolutividade dos processos. Então eu acho que é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que deve ser utilizada pelo tribunal e estimulada. Realmente, o fomento à autocomposição é algo que a gente está pecando, na verdade. Nós temos hoje um pensamento de massa daqueles litigantes. Né? Por tudo a gente resolve entrar com um processo judicial. Perfeito. E aí, justamente, nesse ponto entra as medidas de autocomposição para que assim possa dar, inclusive, a celeridade para o jurisdicionado. Mas o senhor tocou num ponto que eu sou até suspeito para falar por conta das prerrogativas. É um tema sensível. E eu costumo repetir para jovens advogados que prerrogativas são, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência. É uma sobrevivência profissional, principalmente para o jovem advogado. Aquele jovem advogado que muitas das vezes não conhece as suas prerrogativas ou tem medo de defendê-las na frente de alguém que eles julguem ser mais importante, né? Isso, mais importante, um conhecedor, talvez, dessa verdade que eles se julgam não conhecerem. Ao seu ver, qual o seu posicionamento a respeito de como eu posso lhe perguntar, dos juízes, de modo geral? O senhor falando como desembargador, como que o senhor treinaria, como que o senhor prepararia as instâncias inferiores para isso? Nós sabemos que dentro do tribunal, apesar do senhor irá gerir um gabinete, o senhor não vai ter total controle sobre o tribunal. Perfeito. Mas qual o seu papel lá dentro? Como que o senhor imagina que a sua influência possa interferir no sistema de prerrogativas das primeiras instâncias? E eu falando como jovem advogado, já falando da pergunta dele, né? E o jovem advogado? Pronto. Por conta que as prerrogativas do jovem advogado, às vezes, é bem mais ferida do que ao advogado que já sabe se defender. O que fazer para esse advogado se sentir abraçado por esse tribunal? Pronto. Primeiro ponto. De nada adianta o jovem advogado ou o advogado que já tem uma certa experiência, ele conhecer as prerrogativas se o tribunal não as conhece. Então, nós temos hoje a responsabilidade de escolher um desembargador em que irá lutar para que o tribunal, ou seja, o Poder Judiciário, conheça as prerrogativas. Porque não adianta você chegar para um servidor, você lutar pelas suas prerrogativas se ele não conhece. Então, é uma batalha em vão. Então, qual é a minha proposta? Uma vez desembargador, você tem que disseminar a cultura de valorização da advocacia.
Uma vez eu ocupando a vaga de desembargador, você tem como, dentro do tribunal, ocupar cargos de administração. Por exemplo, você pode ser um presidente, você pode ser um vice-presidente, você pode ser um vice-corregedor. Esses cargos, eles possuem a capacidade de gerir o tribunal, de gerir o poder judiciário como um todo. E também, não só com cargos de administração, mas também você participando, você estando fazendo parte da corte. Sim. Pois bem, a cabeça do desembargador, ela, em relação à jovem advocacia, em relação a toda a advocacia comum, você tem como disseminar essa cultura. Você sendo diferente dos demais, lógico, dentro da legalidade, dentro de uma razoabilidade, você tem como disseminar essa cultura. Porque o que é bom, a gente consegue disseminar. A gente não consegue, eu, pelo menos, não consigo, nem quero disseminar aquilo que não é bom para a advocacia, mas aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que é humano, aquilo é bom. Então aquilo, com certeza, essa proposta com certeza será disseminada. E aí, voltando, a partir do momento que você pode ocupar esses cargos de administração, você pode gerir recursos financeiros para locais que necessitam melhorar. Você pode mexer no quadro de pessoal que necessita melhorar. Você pode ajudar a melhorar, por exemplo, a questão dos cartórios, como os advogados, jovens advogados começam também com causas que precisam de cartórios. Juizados especiais, você pode direcionar recursos, você pode mudar o quadro de pessoal de juizado, seja magistrado e servidor, você pode mudar o quadro de pessoal da turma recursal. Então, os juizados, que é a porta de entrada do jovem advogado, ele pode ser melhorado. Mas isso, para que ele possa ser melhorado, você precisa de um desembargador que saiba o que é um juizado, porque não adianta você colocar um desembargador que nunca advogou no juizado, porque ele não vai entender. Ele não vai entender até onde o juizado sustenta um advogado. O que ele tem que estar de ruim no juizado, que ele lá em cima ele precisa dizer assim, opa, vamos olhar para o juizado, pessoal. Vamos melhorar isso aqui. Vamos botar mais juízes. Então, por isso que eu digo, a minha história é que me faz preparado para ocupar essa vaga. Porque você estando desembargador, você sendo desembargador, você vai olhar para onde a advocacia jovem precisa, para onde a advocacia toda precisa. Então, a impressão que eu tenho é que você não tendo história, você estando no tribunal, você não vai olhar para onde está a necessidade dos jovens advogados, principalmente. Então, então quando você tem a história que você ocupa um cargo, você consegue mudar a história. Diga porque nós tivemos exemplos já que conseguiram. E esse processo ele não pode parar. A gente precisa estar sempre renovando a história, o fôlego dos advogados, com advogados preparados para isso. Com advogados que têm história. Essa é a diferença. Esse é o diferencial. Inclusive uma história motivadora. Muito motivadora. Muito obrigado. Doutor Renato, nós já estamos chegando aos minutos finais da nossa entrevista. Nós já falamos de prerrogativas, falamos de atendimento à jovem advocacia, nós falamos sobre humanização e conhecemos também o seu perfil profissional, de quem começou do zero, de quem cresceu dentro da advocacia e quem vive da advocacia mesmo. Perfeito. Nos motivou como jovem advogado, não é? Nos motivou como jovem advogado. Mas, doutor, eu gostaria que o senhor, nesses últimos minutos, o senhor se direcionasse à jovem advocacia, à advocacia como um todo, e transferisse a sua mensagem. Por que nós devemos voltar ao Senhor? Inclusive, eu sei que o senhor já falou disso, mas pode falar também do seu diferencial em relação aos outros candidatos. Por que o doutor Renato é o melhor para ocupar essa vaga? Perfeitamente. Essa mensagem vai para todos os jovens advogados. Eu me considero até hoje um jovem advogado e sei o que todos vocês passam, que é a preocupação com o dia a dia, a preocupação em sustentar a família, em se sustentar. E toda a minha história de advocacia, que vem de luta, que vem de batalha, que vem do dia a dia, igual a todos vocês, me faz ter uma bagagem para entender a necessidade da jovem advocacia e da advocacia como um todo. Por isso, com essa bagagem, com essa história de luta que até hoje existe, com essa advocacia do dia a dia, verdadeira,
real, sem glamour, é que me coloco à disposição da advocacia para ocupar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Uma vez ocupando essa vaga, vocês podem ter certeza que vocês irão ter um advogado, magistrado, que irá entender toda a realidade da advocacia e fazer o diferencial dentro do tribunal. Perfeito, doutor Renato. Bom, estamos encerrando mais um episódio da nossa sequência de entrevistas aos candidatos à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. Doutor Renato, foi um prazer receber o senhor aqui. Prazer foi meu. Foi um prazer aprender com você. Não desistam. A advocacia é algo brilhante. E quando você se sente preparado para ajudar os colegas, aí é que você vê realmente o brilhantismo da advocacia. Perfeito. E é exatamente isso que a gente busca, né? Brilhantar os olhos para essa profissão que, de uns tempos para cá, tem sofrido tanto. Exatamente. Não só na mão do judiciário, mas também na toda a sociedade, como bem o senhor falou. Perfeitamente. Então é isso. Obrigado a todos pela escuta, pela audiência. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.